Como lidar com a birra em 5 passos. Vamos comigo? Gente, eu acho que o assunto birra é um dos assuntos, né, que mais desconcerta a gente, que mais nos irrita na criança, que mais tira a gente do nosso centro, né? Eu acho que o choro de uma criança, o grito de uma criança, o bater do pé de uma criança vai deixando a gente de um jeito que é inexplicável, né? Então, se a gente não tá consciente e se a gente não tá bem, é muito fácil a gente partir para violência, né? É muito fácil. E a criança é um ser indefeso, vulnerável, né? Que tá com um adulto maior que ela. E como a gente sabe que é um amor incondicional, né, da criança com a mãe, com o pai, com o adulto, né, ela precisa da gente para sobreviver. Às vezes a gente ultrapassa alguns limites com as crianças. E esse é o ponto, né? A gente ter consciência de que ela não tá fazendo isso porque ela adora fazer birra, porque ela gosta de chamar atenção, porque ela adora tirar a gente do sério. Não. Ela faz isso porque ela não tem recursos, ou por não ter cérebro desenvolvido, ou por não ter aprendido, dependendo da idade, por não ter outros caminhos, por precisar da gente para se regular, para se educar, de ferramentas. Então é para isso que a gente está aqui, né? Para a gente aprender um pouquinho mais de ferramentas. E se você já sabe essas ferramentas, para internalizar ainda mais, que é o que eu estou fazendo aqui. Por mais que tudo isso aqui eu saiba de cor e salteado, muitas vezes eu me pego não fazendo exatamente como era para fazer, perdendo a paciência, falando alto, tendo que pedir desculpa para minha filha depois, né? Por conta desse nosso descontrole, né? Que nós sim temos capacidade para manter o nosso controle. Claro, né, gente? Tirando toda essa culpa das costas, né? E sim trazendo a consciência de que está no nosso controle, está nas nossas mãos decidir fazer diferente na próxima birra, na próxima oportunidade. Olha só o que ela traz aqui também, além dos 5 passos, né? Quando a birra é a única opção possível. Outro ponto importante na compreensão da birra é buscar analisar o que mais essa criança poderia fazer. Se quando ela se sente ameaçada, o dinossauro toma conta, mas ela ainda não tem maturidade para se controlar, nem a comunicação verbal para se comunicar, o que vai sobrar? Seu corpinho recebendo toda aquela energia para fugir ou lutar. E nossa cultura não deixa que essa criança nem corra, nem grite, nem bata as pernas. Mas o corpo dela está com uma descarga de energia e precisa dissipar isso de alguma forma. Oi, Cris, tudo bem? Bem-vinda. Portanto, essa descarga em pernas e braços vai fazê-la chutar, bater, gritar, chorar, se jogar no chão ou bater bem forte com os pés. São ações regulatórias de reação a essa descarga. Um efeito cascata e não uma decisão tomada. É impressionante perceber que a educação tradicional enxerga tudo isso como decisões de uma criança mal educada. No entanto, se você podar as reações proibidas pela nossa cultura, qual vai restar para a criança? É comum nas minhas palestras perguntar como as mães e os pais gostariam que suas crianças reagissem e eles dizem: com calma, falando baixo, respirando fundo, sendo educados. No mesmo momento, pergunto para essas pessoas se elas, na hora da raiva, conseguem seguir a sugestão que deram. E elas começam a rir e dizer que não. Ai, gente, a gente cobra das crianças coisas que a gente não consegue fazer. Ai, que incoerência, né? Que expectativa irreal exigir das crianças um controle emocional que nem a gente tem? Nani, bem-vinda. E aqui aproveito para explicar que fico colocando o termo birra entre aspas,
porque apesar de não ter outro nome para a situação em questão, acho esse rótulo horrível. Tem uma conotação negativa, como se fosse algo de criança birrenta e mal educada, como se fosse uma decisão e não parte natural do neurodesenvolvimento, do autoconhecimento da criança. Portanto, fica combinado que é um termo que vamos usar, mas é que é para repensar o que ele realmente significa. Vamos aos 5 passos. Lidar com os bebês pequenos pode ser mais difícil, porque a comunicação não está facilitada pelas habilidades verbais desenvolvidas. Então, precisamos entender que algumas medidas precisarão ser tomadas até que essa habilidade seja desenvolvida. A cultura tradicional acha lindo dizer que vai educar o bebê desde pequeno. Gente, eu falava isso. Como se isso cuidasse da raiz do problema, mas a meu ver apenas ignora seu neurodesenvolvimento. As pessoas acham que estão acostumando mal a criança ou deixando de educar, mas eu insisto, você não está deixando de educar, você está deixando para educar quando ela tiver mais condições de aprender. Gente, eu vejo, bebês, abaixo de 2 anos, tá? Bebê. Ensinar algo para alguém que não está pronto para aprender pode ser muito frustrante para os dois lados. Para o adulto que está ensinando e para o bebê que está tentando sobreviver ao mundo. Imagina! Como ensinar uma criança a escrever antes mesmo que ela tenha desenvolvimento motor e cognitivo para isso? Não faz sentido. Será difícil, será sofrido. Não vamos chegar a lugar nenhum. O mesmo vale para toda a infância. Quando deixamos para ensinar no tempo certo, ensinamos melhor e de forma mais leve, sem estresse. Esse é nosso objetivo aqui, né? E é isso que é ser inteligente. Sermos mães e pais que intencionalmente fazem as coisas de forma mais assertiva, na hora certa, na maneira certa, para estressar menos e ter o melhor resultado. Para isso, primeiro vamos precisar lidar com a birra de forma preventiva e depois lidar de forma resolutiva. Vamos primeiro falar da preventiva, com 4 opções possíveis para a gente se prevenir. Sim, a gente vai se prevenir. Depois a gente vai falar como lidar. Mas por que prevenir? Porque enquanto a criança é nova demais para entender certos conceitos e explicações, imatura demais para lidar com as emoções, escolher as nossas batalhas será necessário para a gente ter dias mais leves. De novo, não é colocar a criança numa bolha e não deixar ela se frustrar nunca. Não é deixar de educar, mas deixar para educar quando ela tiver mais condições de aprender com as situações. Se vocês acompanham os meus vídeos aqui, eu já falei por diversas vezes que eu já cometi diversos erros com a minha filha de querer educar quando ela está com raiva, de querer educar quando ela está num ambiente que nem está apropriado para isso, né? Um ambiente que ela não está acostumada. Então, assim, na rua, sabe? Em outros lugares, a gente preserva a criança. Assim, em geral, sabe? Preserva um pouco. Vamos lá. Além disso, vale ressaltar que, mesmo que você tentasse prevenir todas as frustrações possíveis, ainda assim, a vida da criança pequena é muito frustrante, porque inúmeras vezes ela vai querer coisas que não vai poder, sem ter a maturidade de compreender por que ela não vai ter. Portanto, mesmo que a gente previna bastante, não fique surpreso se a sua criança ainda assim se frustrar em inúmeros momentos do dia. E por isso temos depois o como lidar. Nessas horas, ajudando não só a criança a lidar, como também a aprender como fazer através do seu modelo. O nosso modelo, né, gente? Ai, se a gente não sabe lidar com as nossas emoções, a gente vai ensinar um serzinho pequenininho a lidar com as dele. E ó, não tô aqui para dar modelo perfeito não, tá? Porque eu não sou. Eu me irrito, eu me estresso, eu respiro fundo muitas vezes. Eu falei já pro meu marido que eu queria muito um fone de ouvido, vou confessar aqui para vocês, aqueles fones que não dá para ver, sabe? Para nos momentos assim de muito estresse, assim, que eu possa botar uma música relaxante para eu não entrar na pilha do grito, do choro, né? Porque, gente, quem tem um filho que é muito intenso, que é muito
eu não sei como é ter o outro lado, o outro filho, né? O meu caso é uma filha muito intensa. Tem que respirar fundo. Ela tem toda a potência, todas as maravilhas do planeta Terra, mas ela é como eu era quando criança, né? Então vamos lá. Prevenção física, vamos lá? Você pode tirar cadeiras do lugar para o bebê que fica subindo em tudo não correr riscos. Você pode tirar vasos de vidro para ele não derrubar. Aqui vale entender que pedir para a criança não mexer ainda não funciona. Avisar dos riscos e perigos é pouco eficaz. Portanto, faz mais sentido prevenir. Preparar o ambiente, né? Como diz Montessori, ambiente preparado. Gente, ambiente preparado soluciona muitos conflitos, muitos estresses, muitas birras. Ambiente preparado, que é um ambiente preparado para aquela idade, para aquela fase, né? Vamos lá. Enquanto o bebê não tiver habilidades verbais ao ponto de se comunicar e seguir instruções básicas, pega o copo para mim, senta no chão, por favor, esses comandos, não terá ainda habilidade verbal suficiente para entender os nossos avisos e os nossos combinados. Aliás, mesmo depois de aprender instruções básicas, conseguir seguir é um desafio, porque o desejo ainda impera e dita os movimentos da criança, que mal consegue obedecer o seu próprio corpo. Sugiro que faça mesmo assim, para criar o hábito da comunicação e raciocínio lógico, mas não confie que somente isso será suficiente. Vamos para o segundo passo, a distração. Distrair a criança pode ajudar bastante nos momentos de prevenção. Crianças são exploradores interessados e se a distrairmos com algo interessante, rapidamente conseguimos atrair sua atenção. Por exemplo, você vai passar por um parquinho no caminho da padaria e não vai poder parar. Gente, cada vez que eu passo na frente da van, eu tenho que fazer isso. Ou meu marido passa rápido, ou ele desvia, ou ele faz alguma coisa, porque ela já associou a estátua da van ao espaço Kids. E é um estresse dentro do carro. Vamos lá. Em vez de enfrentar todo o estresse da criança chorando sem entender que não dá, você pode simplesmente chamar a atenção dela para uma outra coisa. Não se preocupe, você não está atrapalhando sua criança a aprender a lidar com frustrações. Além de você não ter como prevenir todas as frustrações, a criança vai se frustrar eventualmente, muitas vezes. Ela ainda não está numa fase de maturação emocional em que aprenda efetivamente a lidar com a sua frustração. Ela só vai chorar até ser acolhida, porque aqui a corregulação fala mais forte. Sua criança terá inúmeras oportunidades de lidar com a frustração e você não precisa causar isso nela. Terceiro passo, substituições. Também são outra forma de atrair o foco da criança. Por exemplo, se ela está muito interessada em brincar com um objeto que é de porcelana e você não tem como supervisionar, então vale substituir por algo que ela possa brincar. O interesse e curiosidade natural da criança ajudam você nesse processo. Então, substituímos e tornamos o momento mais agradável tanto para a criança quanto para o adulto, que vai poder relaxar um pouco. Quarto passo, supervisão. No entanto, muitas vezes a criança não vai esquecer, até porque quanto mais negamos, maior fica a curiosidade dela sobre aquele item proibido. Então aqui a melhor pegada é supervisionar até a criança gastar a curiosidade dela. Até perder a graça. Tipo forno, sabe? A minha filha sabe identificar quente e frio desde bebezinho, gente. Desde bebê, tá? Desde o quente da comida, o quente do forno, o gelado. Eu fiz esse trabalho assim com ela desde muito bebê, menos de 1 ano até, gente. E é incrível como eles são sensíveis, né? Tem uma memória muito boa. Foi um trabalho assim sensacional, que todo mundo que vinha na minha casa assim, ficava assim, sério? Não é que eu vou deixar o forno ligado com o bebê engatinhando ali, não é isso. Mas ela cresceu sabendo disso e ela, gente, ela não põe nada na boca sem antes testar. Às vezes eu esqueço de testar
e ela lembra. É muito legal, né? Vamos lá. Você pode ajudar mostrando pequenos detalhes como a temperatura, a cor, o cheiro, a textura. Se for algo muito delicado, ensine a criança a pegar e manusear da melhor forma. É importante que com o tempo ela aprenda a ter essa delicadeza e esse cuidado. Uma criança de menos de 2 anos, quando supervisionada, consegue beber líquidos em copo de vidro. Gente, eu fiz isso, é real. E usar facas não afiadas para comer. Também fiz isso. Ensinar o como com pequenos passos e com supervisão é crucial. Essas habilidades e atenção são itens necessários para desenvolvimento de autonomia, autoconfiança e protagonismo da infância. Eu falei aqui 1, 2, 3, 4. Ah, tá, porque o primeiro passo é o dos bebês. Entendi. Por isso. Não pulei um, não. Eu só esqueci que o primeiro passo era o dos bebês. Então, gente, com relação à birra aqui pra gente encerrar, eu acho que essa questão da batalha, né, de a gente escolher que batalha que a gente quer firmar, com relação a dar tempo da criança absorver, vou contar a minha experiência aqui, né, com a minha filha. Quando não tem, assim, nada que impeça dela se expressar, eu deixo chorar, eu deixo ela, sabe, sofrer aquilo, né? Às vezes o sofrimento dela, gente, é porque a bolsa, a mala dela tá aberta e ela quer fechar e não consegue. Isso já é uma birra, né? Uma frustração, um descontrole, né? E às vezes eu não posso ajudar ela a fechar porque eu tô dirigindo, por exemplo, né? Então, isso acontece assim, ó, diariamente. A minha filha tem 3 anos e 2 meses. Diariamente. São situações assim corriqueiras, né? E para deixar vocês mais tranquilas com relação à criança ser mais birrenta quando está com a mãe, ela deve entrar nesse assunto aqui no livro, eu não me lembro. Sim, a criança se sente mais segura, aberta, quando ela está com quem ela mais ama, mais confia. Ela pode ser ela mesma, ela pode se regular, ela pode soltar. Somos adultos assim também. A gente não desabafa com um funcionário, não desabafa com alguém que acabou de conhecer, no shopping, não. A gente chora, se descontrola com as pessoas que a gente mais ama. Coisa, né? E isso é bom. Isso é bom, porque quando a gente perde isso, quer dizer que a gente não tá conectado. A gente já desconectou aí a parada. Lógico, tem a questão dos temperamentos, né? Tem temperamento que é mais aberto, tem temperamento que guarda bastante, então guarda para todas as pessoas, inclusive para a mãe, que aí precisa de ainda mais acolhimento, ainda mais amor. E de tudo que eu li também sobre isso, é que é nessas horas que a criança mais precisa da gente. Mais precisa da gente abraçar ou estar... A minha filha não quer nem que abrace, né? Mas assim, tô aqui. Se você quiser, tô aqui. Quando você precisar, tô aqui, né? Esse acolhimento, tá, Cris? Fiquei mais tranquila. Eu tinha muita preocupação com relação a essa questão da criança ser mais assim quando tá com a mãe. Sabe aquela frase? Tava tudo bem, aí a mãe chegou, a criança desgringolou. E a mãe se sente assim, o cocô do cavalo do bandido. Tipo, sou uma merda, né? Sou um desastre. Porque com todo mundo a minha filha é maravilhosa e comigo... Fusão emocional. Fusão emocional. Talvez o que eu deixaria aqui é: se preocupe se não for assim com você.
porque o natural é realmente a criança ser assim com quem ela mais tem conexão, tá bom? Beijo grande e até o nosso próximo, o nosso próximo capítulo, né, é protagonismo da criança na infância. Eu posso dizer que isso aqui é o beabá do básico da educação que a Ananda Perin fez. Eu sou a Liz Giacomelli, sou formada em Psicologia Positiva, Programação Neurolinguística, Educação Viva e Consciente, trabalho com crianças há 22 anos e sou mamãe da Isis de 3 anos e 2 meses. Obrigada por estarem aqui. Se vocês gostaram, só curte, escreve alguma coisa aí pra mim. Todos os vídeos ficam na playlist do YouTube, tá? Liz Giacomelli, organizados, para ficar mais fácil de estar escutando em algum momento do seu dia aí, que você quer aprender um pouquinho mais sobre a infância, tá? Um beijo grande e até o nosso próximo vídeo. Tchau. Obrigada, Sabrina. Tchau.